Salve Maria Imaculada! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e preste atenção, porque este vídeo é importantíssimo. Todos eles são, claro, mas hoje, de maneira especialíssima, Deus vem arrematar mais uma vez esse chamado individual, específico e atual que Ele tem para mim e para você que está aqui, que fez essa opção de caminhar com o Senhor, lendo o Evangelho segundo São Mateus. Se prepare, porque muitas coisas Deus tem para revelar neste vídeo para cada um de nós. Então vamos lá para o 11º capítulo, 11º vídeo desta série maravilhosa, onde estamos lendo o Evangelho segundo São Mateus, um capítulo por dia, durante 28 dias, para lermos todo o Evangelho segundo São Mateus. Se você ainda não assistiu aos vídeos primeiros, acesse aqui o texto do vídeo, está o link da playlist com todos os vídeos. E no final deste vídeo aqui, vai aparecer para você aqui em cima o ícone da playlist para você clicar e assistir todos os vídeos. É muito importante que você assista aos primeiros vídeos para você fazer a sequência e entender o contexto. É muito importante na leitura da palavra de Deus para não termos um entendimento equivocado, parcial, limitado. Sempre fazemos a leitura do contexto para entendermos aquilo que de fato Deus tem para nos revelar. Mas aí vamos lá então para o capítulo 11. Pegue aí na sua casa, por favor, a partir do versículo 2, que diz assim: Tendo João Batista, em sua prisão, ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhe dizer pelos seus discípulos: Sois vós aquele que deve vir, ou devemos esperar por outro? Respondeu-lhes Jesus: Ide contai a João o que ouvistes e o que vistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. O evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele para quem não for ocasião de queda. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então? Um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que são vestidos de roupas luxuosas vivem nos palácios dos reis. Então por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos eu, mais que um profeta. É dele que está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti, para te preparar um caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Porque os profetas de além tiveram a palavra até João. E se quereis compreender, é ele o Elias que devia voltar. Quem tem ouvidos, ouça. A quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos seus companheiros: Tocamos a flauta e não dançais, cantamos uma lamentação e não chorais. João veio, ele não bebia e não comia, e disseram: Ele está possesso de um demônio. O filho do homem vem, come e bebe, e dizem: É um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Depois Jesus começou a censurar as cidades, onde tinha feito grande número de seus milagres, por terem recusado a arrepender-se. Ai de ti, Corozaim! Ai de ti, Betsaida! Porque se tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sob o silício e a cinza. Por isso vos digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e para Sidônia que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Não, serás atirado até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro de teus muros, subsistiria até este dia. Por isso te digo, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. Por aquele tempo Jesus pronunciou essas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do seu agrado.
todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quero começar dizendo para você, repetindo aquilo que Jesus nos tem para falar neste dia. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Então, glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, minha irmã. Mais uma vez digo a você, de tantas pessoas que poderiam estar aqui assistindo este vídeo, caminhando nesta série, você é o escolhido, você é a escolhida. Não pense que isso é obra do acaso. Não pense que você caiu aqui de paraquedas. Eu, Flávio, fico tão feliz, recebo sempre aqui os comentários nos vídeos que eu posto no YouTube. Flávio, te encontrei. Flávio, que bom encontrar aqui o seu canal. Flávio, não deixo mais de assistir aos seus vídeos. Glória a Deus, não por mim, mas porque Deus te escolheu. Glória a Deus, não por mim, mas pela sua vida. Claro, louve e agradeça a Deus por fazer parte disso e servir como instrumento. Mas é você que foi trazido até aqui pelo Espírito Santo, porque Deus te ama. Deus quer a sua salvação e coloca à sua disposição e te dá esse entendimento da palavra, dos mistérios de nosso Senhor. Porque quantas pessoas, coração fechado, são sábias e entendidas, como está aqui, para as coisas do mundo, mas para as coisas do céu, para as coisas eternas, para as coisas de Deus, são completamente cegos. Tem pessoas que você fala, explica, ensina e não é capaz de entender uma vírgula sequer. E você, graças a Deus, não só está assistindo, mas recebendo no seu coração. Tenho certeza absoluta que você pode dizer isso. Como meu coração se aquece, é ou não é verdade? Como meu coração, sabe, se inflama quando eu assisto esses vídeos, quando eu leio a palavra, quando eu recebo o ensinamento de Deus, é ou não é verdade? Tenho certeza que sim. Então, glória a Deus pela sua vida, porque você é escolhido de Deus, nunca se esqueça disso. E aí, já que você é este escolhido de Deus, eu tenho certeza disso, vem para nós e para você o ensinamento e a missão. Jesus nos ensina, mas nos ensina para a missão. Nunca se esqueça disso. E aqui ele começa já falando das suas obras. Novamente, o Senhor Jesus vem reforçar conosco sobre as suas obras, a necessidade das nossas obras. Porque João Batista, na prisão, manda os seus discípulos terem com Jesus. E perguntam para ele, sois vós que deveis vir ou devemos esperar ainda outro? Ou seja, você é o Messias, é o Senhor ou é outra pessoa? Me diz aí. Claro que João Batista não estava perguntando isso por si mesmo. Ele sabia muito bem quem é Jesus antes mesmo do seu nascimento. Desde quando ele estava no ventre de Santa Isabel, ele já reconheceu o Senhor Jesus. Então ele sabe muito bem quem é Jesus. Mas em vista dos discípulos, mas em vista daqueles que precisam ainda de mais uma confirmação, ele pergunta, sois vós que deveis ir ou devemos esperar outro? E Jesus não se justifica. Jesus não dá testemunho de si mesmo. Como ele fala lá em João, outro João, aí João Evangelista. O Evangelho segundo São João, capítulo 5 e novamente no capítulo 10. Quando os fariseus, os judeus perguntam, e aí, me fala, você é o Messias, deixa de segredo, me conta. Jesus não fica lá se justificando, dizendo, sou eu, olha eu aqui, por favor. Ele não faz isso. O que é que ele responde? As minhas obras, as obras que meu Pai me deu a realizá-las, elas dão testemunho de mim, elas. Então Jesus aqui faz isso. Não vou dizer para você que eu sou isso, que eu sou aquilo. Olha aí. E de dizer a João, versículo 4,
e de contar para ele o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e o evangelho é anunciado aos pobres. Então, não vou ficar aqui dizendo quem eu sou. Olha, que basta você observar as coisas que eu estou fazendo. Essas obras dão testemunho de mim. Aí já vai ouvindo isso, né, que eu estou aqui refletindo com você, trazendo para a realidade da sua vida, trazendo para a realidade pessoal sua. O que é que as suas obras têm falado a seu respeito? Que tipo de testemunho as suas obras têm dado a seu respeito? Testemunho bom, testemunho ruim ou nenhum testemunho que também é terrível? Porque tem gente que fala, eu não faço o que não deve, não faço as coisas erradas, mas também não faz as certas, então tá tudo errado do mesmo jeito. Para ir para o inferno, não é preciso fazer coisas erradas. Basta só você não fazer as certas. Se você está quietinho no seu canto sem fazer coisa alguma, você está indo para o inferno. Porque nós precisamos colaborar, digamos assim, com a nossa salvação. Santo Agostinho, santo e doutor da igreja, ele dizia: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Deus que nos criou sem a nossa ajuda, não nos salvará sem a nossa ajuda, sem a nossa correspondência. Por isso que o próprio São Mateus nos fala, já já a gente vai chegar lá, no capítulo 16, Jesus nosso Senhor afirmando: quando o Filho do Homem vier na glória do seu Pai com os seus anjos, retribuirá cada um conforme as suas obras. Mateus capítulo 16, nós vamos ler um pouco adiante. Então, meu irmão, minha irmã, reflita sobre isso, pense nisso. E aqui, reforço com você, para quem São Mateus está escrevendo. Já falei isso desde o capítulo 1. São Mateus, assim como todos os escritores da Bíblia, não escreveram simplesmente para alguém abstrato. Em todos os livros da Bíblia, quando você for ler, pega lá o Antigo Testamento, profeta fulano, profeta ciclano. E aí, procura conhecer primeiro essa profecia, esse livro. Foi escrito para o povo hebreu. Como eles estavam? Eles estavam em Israel ou eles estavam exilados? Eles estavam livres ou estavam escravizados? Porque muda totalmente. Eles estavam na terra de Israel ou numa terra pagã, no meio de deuses pagãos, de costumes pagãos. Isso faz total diferença. Então, desde o Gênesis até o Apocalipse, todos os livros da Bíblia foram escritos com um destinatário específico, numa circunstância específica. Isso é fundamental para você entender o texto bíblico. E aqui São Mateus está escrevendo para os judeus que tinham acabado de se converter ao cristianismo, mas que traziam ainda aquela mentalidade judaica. Então aqui ele está dizendo: parem com essa pastoral da manutenção, porque eles tinham esse pensamento. Eu sou o povo eleito, eu sou descendente de Abraão, quem não é já está perdido, quem é já está salvo. Quem é descendente de Abraão não precisa fazer coisa alguma, porque já está salvo. E ao mesmo tempo, quem não é, já está condenado, porque não é o povo da descendência. São Mateus vai dizer, não é assim não. Parem com essa mentalidade, sabe, assim, de aceitar, simplesmente nesse sentido negativo da palavra, conformista. Essa mentalidade conformista. Eu já estou salvo e você já está condenado. Não é assim. Por isso que São Mateus, inclusive cita aqui as pessoas que, de certa forma, estão à margem. As pessoas que, de certa forma, estão excluídas. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem. E o evangelho é anunciado a quem? Aos pobres. Somente pessoas excluídas. Eles tinham essa mentalidade conformista. O cara é leproso, fica lá excluído da sociedade, tem que viver longe com um sininho no pescoço para avisar, inclusive, que está se aproximando. Quem é cego, quem é coxo, ou seja, paralítico, tem que ficar à margem, pedindo esmola, vivendo ali dessa forma,
humana, e tem que aceitar, porque é assim. E Jesus está dizendo, não é. Então, novamente, o Senhor vem reafirmar, olha só como que é importante fazer a sequência de todos os vídeos. Porque eu falei com você ainda há pouco, no capítulo 9, vídeo 9 do capítulo 9. Qual que era a nossa missão? Você que está acompanhando desde o início. Ser canal de esperança. Ser aqueles amigos lá que levaram um paralítico, você se lembra? Para Jesus, vendo-lhes a fé, não do paralítico, mas dos amigos, curou aquele homem. Assim nós precisamos ser, levar essa esperança. Então hoje, novamente, o Senhor vem reafirmar isso, para, por meio das nossas obras, nós fazermos a diferença no mundo e, ao mesmo tempo, alcançarmos a nossa salvação. Porque o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com seus anjos, retribuirá a cada um conforme as suas obras. E essas obras precisam ser feitas agora, e essas obras precisam ser feitas na condição que nós vivemos, que você vive, sem desculpas. E aí vem a segunda parte da reflexão, que Jesus vem, de certa forma, puxar a nossa orelha. Como muitas pessoas se enquadram nessa circunstância. Jesus vai falar aqui, ó, a partir do versículo 16. A que eu vou comparar essa geração? É semelhante a meninos sentados na praça. Tocam a flauta e vocês não dançam. Choram e vocês não se lamentam. Ou melhor, lamentam e vocês não choram. Então, são pessoas que, vamos falar o português declarado, não fedem nem cheiram. Não serve para nada. Não soma nem subtrai, não serve para nada. João Batista veio, ele fazia jejum, vivia no deserto, comia gafanhotos, mel do campo, e disseram, ele é possesso pelo demônio, que ele come, está lá fazendo jejum, que história é essa? O Filho do Homem, Jesus, vem, come, bebe, e vocês falam em comilão, um beberrão, amigo dos publicanos, etc. Então, nunca tá bom, tá entendendo? Nunca está bom, nunca é o ideal. Então é isso que o Senhor vem nos dizer. Não espere o mundo perfeito para depois começar a fazer as suas obras, e não use das dificuldades que você tem para tentar justificar o seu não fazer as obras. O que eu quero dizer? Eu, Flávio, hoje, já falei isso, repito. A minha esposa, hoje, é dia 12, né? Dia 12 de janeiro de 2026. Meu filho Isaac, o caçula, vai nascer a qualquer momento. Inclusive, hoje de manhã, antes de gravar este vídeo para nós, eu estava no médico com a minha esposa. Meus outros 4 filhos estão aqui em casa. Aí você corre de um. Eles também têm problemas, eles também têm necessidades. À tarde eu tenho que sair, eu tenho que ir no oftalmologista, levar minha outra filha. Tem psicólogo que a minha filha precisa, tem outro filho, tem outra coisa, tem vacina, tem não sei o quê. E eu tenho que trabalhar, eu tenho outras obrigações, eu tenho outras missões. Não é só esse vídeo que eu tenho que gravar, tem tanta coisa para eu fazer. Então vamos lá, deixa eu esperar, não é? Quando meu filho Isaac nascer e a minha esposa passar do puerpério, passar ali aqueles primeiros 40 dias, e aí que tudo se estabilizar, aí eu vou começar a falar sobre o Evangelho segundo São Mateus. Porque deixa os meus filhos crescerem um pouquinho, agora nas férias é muito difícil, eles ficam em casa, demandam ainda mais atenção. Quando voltar às aulas, aí eu começo. Porque agora a vida financeira está difícil, em vez de eu ficar aqui gravando esses vídeos de graça, que não me rende nada, deixa eu ir atrás do dinheiro, deixa eu preparar um curso, que aí eu vendo o curso, ou então deixa eu ir para a missão, ou deixa eu vender uma camisa. Muita gente pergunta, Flávio, essa camisa você comprou aonde? Então, depois que tudo estiver ideal, que o mundo perfeito acontecer, aí eu começo. Não vai acontecer nunca. Você precisa aprender a servir a Deus e a realizar as suas obras por amor agora. Seja nas coisas visivelmente evangelizadoras, seja nas coisas do dia a dia. Deixa eu te dar um exemplo pessoal. Eu estou aqui evangelizando, sim ou não? Sim. Pregando a palavra, falando do evangelho. Literalmente evangelizando.
Quando eu viajo, vou para as missões, prego a palavra, dou cursos, tudo de graça, faço retiros, faço encontros, também estou evangelizando. De forma visível, de forma, literal. Quando eu estou cuidando dos meus filhos, trocando fralda de cocô, eu também estou servindo a Deus, eu também estou evangelizando. Porque evangelização, guarde isso, meu irmão, minha irmã, de forma ampla, é tudo aquilo que você faz em prol do reino de Deus. Então, cuidado, inclusive, para você não cair na armadilha de Satanás, de pensar que só evangeliza quem está lá na igreja com o microfone, cantando, tocando, pregando. Não é isso. Sirva a Deus onde Deus te colocou. E onde é que Deus te colocou? Hoje. Eu estava ainda há pouco, como eu falei com você, no médico com a minha esposa. Nós chegamos lá porque a enfermeira... Não se atrase, não se atrase. É agora, tem que ser agora. Saí aqui de casa correndo, nem de roupa eu troquei direito, fui correndo, chinelo de dedo, cheguei lá, sabe, ventando pelo nariz. E ficamos 2 horas sentados à toa, sem fazer coisa alguma, esperando. E eu pensando, meu Deus do céu, eu tenho que gravar vídeo, meu Deus do céu, eu tenho que responder o WhatsApp, meu Deus do céu, eu tenho que fazer isso, eu tenho que preparar aquele material, eu tenho que preparar aquele outro. E eu estou aqui à toa e a hora não passa e ninguém nos chama. Não vou servir a Deus somente depois que eu chegar lá em casa, no escritório. Não vou servir a Deus somente depois que eu terminar essa consulta. Aqui nessa consulta, eu estou servindo a Deus do jeito que Ele me colocou, se eu deixar, se eu permitir, e se eu me submeter de bom grado, sem ficar reclamando, sem ficar murmurando, mas, sabe, aproveitar aquele momento. Minha esposa está grávida, gente. Está com o emocional fragilizado, como fica a mulher ali próximo ao parto. Deixa eu cuidar dela, deixa eu falar palavras de ânimo, deixa eu rezar com ela, deixa eu escutar a minha esposa. Fala comigo, meu bem. Vamos dar umas risadas juntos. Às vezes a gente não tem nem tempo durante o dia aí. Vamos aproveitar esse momento e assim eu sirvo a Deus. Naquele lugar, daquele jeito que Deus me colocou. É assim que Deus quer para nós hoje. Sem essas justificativas, sem esperar um mundo ideal, e ao mesmo tempo tendo consciência do quanto nós seremos cobrados por aquilo que Deus coloca à nossa disposição. Porque aí, para arrematar, vem essa terceira parte. A partir do versículo 20. Jesus começou a censurar as cidades, onde tinha feito um grande número de milagres, por terem recusado arrepender-se. Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida. Nomes de cidades. Porque se tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, cidades antigas, pecadoras, antes de Jesus, os milagres foram feitos no vosso meio, eles teriam se arrependido. Ai de ti, Cafarnaum, porque se em Sodoma, de Sodoma e Gomorra, que você conhece com certeza, se eles tivessem visto os milagres que foram feitos dentro dos seus muros, subsistiria até hoje. Por isso te digo, no dia do juízo haverá menor rigor com Sodoma do que para ti. E aí eu te pergunto, meu irmão, te pergunto, minha irmã. São Mateus, que escreveu aqui o Evangelho. Como que ele escreveu o Evangelho? Ele sentou embaixo de uma árvore e ficou pensando assim, eu acho que é isso. E escreveu? Claro que não. Além de muita oração, ele fez um grande trabalho de pesquisa. Ele teve acesso ao Evangelho segundo São Marcos, que foi escrito primeiro. Mais ou menos aí uns 30 anos antes. Nem tudo isso, mas vamos calcular assim, que a gente tem uma data exata. Uns 20 anos, mais ou menos. Ele leu, ele estudou o Evangelho segundo São Marcos. Ele teve outro acesso a outra fonte. Uma fonte chamada Que ou Kelly, que era de pequenas frases que os apóstolos iam falando no decorrer do caminhar com Jesus. Escrevia uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Ele juntou tudo aquilo, leu, se lembrou, refletiu, resumiu e teve acesso ainda a uma terceira fonte, que nós não sabemos qual é, também
para ter o material para produzir o seu evangelho, depois de muita oração e, claro, pela inspiração do Espírito Santo. Foi um trabalho árduo, dificílimo. E aí eu te pergunto, hoje, eu e você, São Mateus teve acesso a 3 fontes. Eu e você temos mais acesso à informação ou menos acesso à informação do que São Mateus? Muito mais. Muito mais. Nós temos 2000 anos de teologia desenvolvida pela Igreja Católica. Quanto entendimento, quantos documentos, quantos santos, doutores, que nos entregam tudo mastigadinho. E você tem acesso a isso na palma da sua mão, no celular, dentro da sua casa. Quantas palestras, quantos cursos, quantos vídeos você tem na sua casa, você pode estar fazendo o almoço e assistindo. Você pode dormir, melhor, você pode deitar à noite antes de dormir, assistir algo que agrega, que te aproxima de Deus, que te faz mudar de vida. E muitas pessoas, infelizmente, em vez disso, estão perdendo tempo, jogando o bem mais precioso que tem, que é o tempo, estão jogando fora. Nós, essa geração, seremos muito mais cobrados. Pode ter certeza disso no dia do julgamento, porque o nosso acesso, aquilo que nós temos à disposição, as coisas que nós temos diante dos nossos olhos, são muito maiores do que há 10, 50, 20, 100 anos atrás. Eu, Flávio, tenho 42 anos. Quando eu era criança, para eu ler um livro, eu tinha que ir na biblioteca pública, reservar o livro. 15 dias depois, eu pegava o livro, tinha um prazo de 5 dias para lê-lo e devolvê-lo. Assim que era. Na escola, você que é um pouquinho mais velho, assim como eu, vai se lembrar daquela enciclopédia Barça, Almanac Abril, que passavam vendendo nas escolas, e só os ricos compravam, que era caro. Eu nunca comprei, ficava babando de ver os meus colegas que podiam comprar. Hoje nós temos acesso a uma infinidade de conhecimento. Aproveite isso, aproveite para o bem, para edificar a si mesmo, até para rezar nós temos auxílio. Você tem aí Frei Gilson, Instituto Reste, rezando na madrugada, padres e padres e padres rezando 6 horas da tarde, meio-dia, 6 horas da manhã, até se você não quiser rezar sozinho, você tem companhia todos os dias. Sirva a Deus, essa é a mensagem que fica para nós. Aproveite as ferramentas que Deus coloca à nossa disposição. Sirva a Deus no seu dia a dia, no lugar que Deus colocou. Lembra do exemplo? Eu tenho os meus filhos, minha esposa está grávida, eu estava no hospital. Não espere o mundo ideal e não faça dessas coisas que te acontecem justificativas. Toca a flauta, não dança. Se lamenta, não chora. Não pode ser assim. Eu tenho que fazer algo agora. Essa é a mensagem que Deus tem para nós nesse dia. Espero que você tenha compreendido e a partir de hoje, se prontifique a praticar tudo aquilo que você, escolhido do Pai, foi trazido aqui para escutar. Conta para mim nos comentários, por favor, o que é que você entendeu dessa nossa reflexão de hoje. Conseguiu entender alguma coisa? Não conseguiu? O que mais te chamou a atenção deste capítulo de hoje? Escreva para mim nos comentários, por favor. É muito importante a sua mensagem. E, por favor, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe este vídeo. Nós vamos juntos, em nome de Jesus, cada vez alcançar mais pessoas, levar mais pessoas para o céu junto conosco. Tenho certeza disso. Muito obrigado. Beijão e até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus.